Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre as orações reduzidas. Pô, como assim, professor? A gente falou de um monte de oração? Pois é, falamos até agora das desenvolvidas. Qual é essa questão? Qual é a diferença? A diferença está na forma, a forma do verbo, beleza? Nós temos as desenvolvidas, onde os verbos são conjugados. E nós temos as reduzidas, onde os verbos estão em suas formas nominais. Vamos acompanhar aqui para vocês terem uma ideia melhor. Orações reduzidas. A oração subordinada também pode apresentar de maneira diferente ao que se refere à sua forma. Além da forma desenvolvida, ela também pode aparecer na forma reduzida. Isso significa dizer que o verbo da oração subordinada não estará em sua forma conjugada, mas se apresentará em sua forma nominal. Como se sabe, as formas nominais dos verbos são infinitivo, particípio e gerúndio. Veremos a seguir as orações que podem também aparecer como reduzidas. Então, pessoal, forma nominal, lembra? Infinitivo, quando o verbo termina em R. Verbo cantar, terminou em R, está no modo infinitivo. Particípio, os verbos regulares têm um particípio em DO ou DA. E gerúndio, que são aqueles verbos que terminam em NDO. Estou estudando, beleza? As orações subordinadas substantivas apenas se apresentam de forma reduzida pelo infinitivo, terminado em R. Subjetivas, não me agrada lembrar o passado. Então aí temos verbos lembrar, o verbo lembrar, aqui ó, com R no final, logo está reduzida de infinitivo. Qual é o nome dessa oração? Oração subordinada, substantiva, reduzida de infinitivo. E ela ainda é subjetiva. Então vai ficar como? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Nome grande, né? Objetiva direta. Acredito não ter condições de replicar. Acredito não ter condições de replicar. Aí temos o verbo ter também no infinitivo. Beleza? E ainda coloquei aqui, pessoal, um exemplo de como seria se ela tivesse desenvolvida. Acredito que não tenho condições de replicar. Então o verbo estaria no presente conjugado em primeira pessoa. Essa é a diferença entre desenvolvida e reduzida, como eu já havia falado. A desenvolvida, o verbo é conjugado. A reduzida não, fica na sua forma nominal. Objetiva indireta. Ela gostava de se olhar no espelho, olhar, infinitivo. Completiva nominal, tive vontade de ir-me embora. Aqui, de ir-me embora, está fazendo o quê? Está completando o sentido de vontade. Apositiva, só uma coisa a Marina achava superior ao trem. 2 pontos, ter dor de dente. Então o verbo ter está aqui na sua forma infinitiva, beleza? E justamente completando a oração principal. E ele está com função de quê? De aposto. Lembra que eu falei? As orações apositivas, em geral, elas vêm sempre depois de 2 pontos. Predicativa. O melhor remédio era conversar. O que nós temos aí? Nós temos sujeito, o melhor remédio. Verbo ser, era, que está como verbo de ligação. E conversar, o verbo em sua forma infinitiva. Orações reduzidas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas podem converter-se em reduzidas de infinitivo, gerúndio e particípio. A gente viu que as substantivas só podem converter-se em quê? Infinitivo. Mas as adjetivas não, podem ser nas 3 formas nominais. Reduzida de particípio. Hospedaram-se em minha casa uns parentes chegados ontem do interior. Chegados, reduzida de particípio. Mesma coisa que dizer o quê? Os parentes que chegaram. Eram quaisquer parentes? Não. Eram aqueles que chegaram. Então está adjetivando parentes. Reduzida de gerúndio. Surge ao longe um bananal, oscilando suas folhas tostadas de vento frio. Poético, né? Surge ao longe um bananal. É um bananal que fazia o quê? Oscilava. Um bananal que oscilava. Então está restringindo também o sentido de bananal. Também é uma adjetiva, galera. E aqui a gente reduziu de quê? Reduziu de gerúndio, oscilando, ou NDO ali. Reduzida de infinitivo. Vede aquele homem a despejar o lixo no rio. Então eu tenho o que aqui? Veja aquele homem
E depois, qual é a característica dele? Aquele homem está despejando o lixo no rio. Só que eu coloquei no infinitivo. A despejar o lixo no rio. Se fosse desenvolvido, seria como? Veja aquele homem que despeja o lixo no rio. Beleza, galera? Agora vamos falar das adverbiais. As orações subordinadas adverbiais variam em suas formas reduzidas. Causal, ela pode reduzir no gerúndio. Conhecendo o seu passado, confio no seu futuro. Já que conheço o seu passado, confio no seu futuro. Olha o NDO aí. Infinitivo, regido das preposições por e visto, assim como pelas locuções em razão de, em virtude de, em vista de e por motivo de. Deus te ajuda por praticares o bem. Aqui nós temos o verbo praticar, que está conjugado no infinitivo em segunda pessoa. Deus te ajuda por praticares o bem. Concessiva pode reduzir-se de gerúndio e infinitivo também. Não sendo médico, ele faz, todavia, curas milagrosas. Apesar de não ser médico, ele faz, todavia, curas milagrosas. Então temos aí, mais uma vez, a redução por gerúndio. Infinitivo, regido de uma das locuções, apesar de, não obstante, sem embargo de, a despeito de. Condenaram Elias, apesar de ele ser inocente. Então aqui, nas adverbiais, o que eu preciso? Eu preciso usar algumas delas, algumas conjunções ainda, ao contrário das substantivas, que você não usa a conjunção integrante para as reduzidas, tá bom? Mas eu mantenho nas adverbiais, apesar de ainda usar as conjunções, eu mantenho, claro, o verbo em sua forma reduzida. Oração condicional. Gerúndio, particípio e infinitivo. Vamos ver? Desaparecendo a causa, cessará o efeito. Se a causa desaparecer, cessará o efeito. Tá vendo? Condição. Desaparecida a causa, cessará o efeito. A desaparecer a causa, cessará o efeito. O que nós temos? O mesmo sentido, tá? Só que em três formas diferentes. Gerúndio, particípio e infinitivo. Todas elas com uma condição. Oração final. Infinitivo, regida de para, a fim de e por. Reze com fervor, a fim de alcançar o perdão. Alcançar, reduzida de infinitivo. Oração modal. Modal, professor? Como assim modal? A gente não tinha visto a modal antes nas desenvolvidas. Por quê? Porque ela só aparece na reduzida. O que é uma oração modal? Ela reflete o sentido de um advérbio de modo, só que, obviamente, em forma de oração. Tal circunstância, em forma de oração, apenas aparece na forma reduzida. Gerúndio. Não se aprende, Senhor, na fantasia, sonhando. De qual modo? Sonhando. Temporal. Pode aparecer das três formas reduzidas. Gerúndio, infinitivo e particípio. Chegando o inverno, a cigarra bateu a porta da formiga. Quando o inverno chegou, a cigarra bateu a porta da formiga. Infinitivo. Ao amanhecer, os galos cantam com alegria. Quando amanhece, os galos cantam com alegria. Particípio. Terminado o exame oral, o inspetor leu as notas dos aprovados. Quando o exame oral terminou, o inspetor leu as notas dos aprovados.